Graças a Deus. O tema da minha palavra nessa manhã é sobre um inimigo infiltrado. Parece nome de filme, né? Inimigo infiltrado. Eu queria compartilhar rapidamente com você um pequeno estudo desse tema. Em Lucas capítulo 22, Lucas 22, vai ser o... Não vou pregar só nesse texto, mas a partir desses textos eu queria falar desse inimigo que nós temos e que ele está infiltrado. Ele é infiltrado, nós sabemos, né? Infiltrado é aquela pessoa que está no local sem ter sido convidado. Não é? Então ele está ali, mas não era para estar. Ele não é convidado, ele não é bem-vindo naquele lugar. Aquela reunião, aquele lugar não é para ele, mas nós vamos perceber que existe um inimigo sempre infiltrado entre nós da família, entre nós no relacionamento de marido e mulher, entre nós na comunidade, entre nós pais e filhos, onde houver relacionamentos, onde houver pessoas ali em ajuntamento, você pode ter certeza que existe esse infiltrado, esse inimigo infiltrado. Muitas vezes infiltrado na sua própria pessoalidade dos seus pensamentos, na sua individualidade, esse inimigo infiltrado. E eu gostaria de começar, como essa manhã é uma manhã de ceia, eu queria ler 2 versículos aqui a priori. Capítulo 22, versículo 3, diz assim: ora, Satanás entrou em Judas. Judas, os irmãos sabem, é um dos 12 macumbeiros de Jesus, é isso? Apóstolo. Judas é um apóstolo, um servo de Deus, alguém chamado para servir junto com Jesus e ensinar a palavra de Jesus e divulgar o reino de Jesus. Alguém escolhido por Jesus, alguém que estava entre os discípulos e era um discípulo de Jesus. Não é um macumbeiro, um feiticeiro. Mas a Bíblia diz que Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Versículo 31. É a mesma reunião, viu, irmãos, aqui, só o texto lá para frente. Dia da ceia. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Satanás peneirou você, pediu a Deus para peneirar você. O texto diz aí, eis que Satanás vos reclamou para peneirar você como se peneira o trigo, para se envolver com você. Eu queria então falar hoje com os irmãos a respeito deste inimigo infiltrado entre nós. E eu quero ser bem rápido, mas eu quero ser bem preciso, que o Senhor me ajude, para que a gente tenha consciência do perigo e da importância de estarmos sempre vigilantes em nossa espiritualidade, na nossa relação com Deus. Você viu aqui nesse texto que na relação com os discípulos não tem só Jesus e os discípulos, não tem só Jesus e a relação dos irmãos ali. Existe Jesus, existe nós e existe o diabo. Existe esse inimigo infiltrado. Nas nossas relações, ele não é convidado, mas ele está ali. Em minhas considerações preliminares, antes de começar os meus pontos, gostaria de dizer 2 realidades. Primeiro, não cremos em maniqueísmo. Os irmãos sabem, maniqueísmo é uma doutrina religiosa que afirma o dualismo. O que é isso? É que existem 2 princípios opostos representados por 2 forças equivalentes. Em outras palavras, em miúdo, é o seguinte: nós não cremos em um Deus todo-poderoso representando o mal e um ser todo-poderoso representando o bem.
Não existe um Deus do mal e um Deus do bem com poderes equivalentes. O diabo não é um Deus em equivalência ao Deus verdadeiro. Nós não cremos nisso. O que nós vemos, então, é que o diabo não é um adversário de Deus, nesses termos. Porque o mal não tem substância própria. Por isso pode ser vencido. Agora, Deus é um ser que tem vida e existência própria. Então, o diabo, a Bíblia fala em 1 Pedro 5,8, que o diabo é adversário nosso. O diabo, vosso adversário. O diabo não é adversário de Deus, no sentido de ser um oponente. Deus não tem um oponente que possa lutar com ele. Não é isso? No ringue, vai 2 lutadores que se equivalem. Não é? Tem lá os peso pena, os peso médio, peso... Não é? Também no futebol você tem categoria sub-17, sub-15, sub-20. Ou seja, não tem um jogador profissional no sub-15, porque eles não são equivalentes. Na vida espiritual, na nossa relação com Deus, não tem Deus Todo-Poderoso e Satanás Todo-Poderoso. Então quem é Satanás? Satanás é um anjo. O diabo é um anjo que caiu da sua realidade espiritual. Ele se tornou um diabo. Então o diabo nada mais é do que, nesse sentido aqui, uma criatura, um simples anjo. Né? A Bíblia fala que esse anjo querubim, ele não tem força de Deus, ele tem força de anjo. Ele tem habilidades de anjo, ele tem capacidades de anjo e não de Deus. É verdade que ele se coloca como Deus e que as pessoas se relacionam com ele como se ele fosse Deus, mas Deus não é. Ele é só um anjo. Um anjo dá conta dele. Um outro anjo dá conta dele. Então ele não é inimigo de Deus nesse sentido do dualismo. Dito isso, vamos ao nosso estudo. Primeiro ponto aí que eu coloquei, um infiltrado entre nós. Nós vimos nesses 2 versículos que eu li aqui para os irmãos, que o diabo está ali na reunião de Jesus com os discípulos. Está ali na reunião de Jesus com os discípulos. 1 Pedro 5,8 diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Está aí na espreita. O diabo, vosso adversário, está aí na espreita de vocês. Ele não está dentro de vocês, mas ele está rodeando vocês. E ele está querendo, ele brama como um leão, buscando uma oportunidade para que possa tragar. Nos momentos mais importantes da história bíblica, em momentos importantes da história bíblica, esse intruso, ele penetra os lugares que aparentemente Deus não permitiria ele estar ali. É impressionante isso. Então, em nossa relação com Deus, sempre teremos que lidar com essa presença desse inimigo. As ações do diabo no mundo não afetam e nem atrapalham a igreja. Eu sei que nosso tempo aqui hoje é bem corrido, então eu vou como que só dar umas pinceladas naquilo que eu poderia talvez dar uma aprofundada melhor. Mas não atrapalha a igreja o diabo agir no mundo. Não atrapalha a nossa relação com Deus o diabo agindo lá nas pessoas. O nosso desafio com o diabo não é ele agir aonde ele é bem-vindo, aonde ele não é um infiltrado, aonde ele é um agente do seu território e do seu habitat. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e ele agir no mundo é próprio. Ele não está em um lugar indevido, e ele no mundo, se ele não estivesse se eles não tivessem acesso, a nós não nos atrapalharia em nada. A questão não é o diabo lá.
A questão é o diabo aqui. A questão não é o diabo na casa do vizinho. A questão é o diabo na sua casa. E não há nada que nós possamos fazer, porque nem na reunião de Jesus, e nem entre os discípulos de Jesus, e nem com Jesus, o diabo teve proibições de estar presente. Então, as ações do diabo, ele é mais destrutivo quando consegue um lugar camuflado entre nós. A Bíblia diz que ele se camufla em anjo de luz. E que seus ministros são tidos como labaredas de fogo, né? Bem pentecostal ele. Olha só, coloquei aqui alguns pontos para vocês. Eu não vou ler os versículos, tá bom? Talvez eu não dê para ler os versículos, mas você acredite em mim, está na Bíblia, tá bom? Por exemplo, irmãos, o diabo estava lá no jardim do Éden. Já pensou, rapaz? Estava lá no jardim do Éden, o homem não tinha ainda experimentado do pecado. Deus ali presente, a vida ali maravilhosa no Éden. E quem estava lá? A Bíblia diz que a serpente estava lá, conversando com a Eva. Ou seja, o estado de pureza de Eva não impediu que Satanás tivesse acesso a um diálogo com Eva. Ele estava lá no jardim, capítulo 3, 1 de Gênesis. Ele estava na reunião de anjos no livro de Jó, capítulo 1, versículo 6 até o 8. Deus perguntava, no dia em que os filhos de Deus, e os estudiosos acreditam que esses filhos são anjos, e que Deus chama os anjos à presença dele, e entre os anjos aparece também Satanás. Já pensou eu não sei onde é essa reunião de Jesus, Deus fez essa reunião, se é no céu, em algum lugar, mas é certo que quando Deus esteve na presença de Deus, os anjos, entre eles esse infiltrado. E Deus pergunta para esse infiltrado, de onde você vem? Ele diz, de rodear a terra e passear por ela. E ele diz, observar-te o meu servo Jó? Ele disse, sim. Mas Jó, já pensou, irmão? Está conversando sobre você lá no céu e tem Deus e Satanás conversando sobre as nossas vidas num lugar que parece que ele não deveria ou não poderia ter acesso, e eu nem acredito se ele tem acesso isso hoje depois da cruz. Mas isso não vem ao caso agora. O certo é que ele esteve no livro, é apresentado no livro de Jó, que ele está entre os anjos com Deus. Por exemplo, ele esteve com Jesus em seu templo de consagração. Marcos capítulo 1, do 12 ao 13. Jesus buscando a Deus, em jejum, em oração, clamando a Deus, se consagrando a Deus. E quem aparece lá nesse momento de consagração para falar com ele não é o Espírito Santo. É o diabo sugerindo coisas, falando coisas para Jesus. E coisas boas. Quando o diabo, a serpente, está no jardim conversando com Eva, não está sugerindo coisas ruins, não. Está dizendo, você vai se tornar igual a Deus se você comer dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. A respeito de Jesus, também o diabo estava sugestionando coisas boas. Você não está com fome? Come. Transforma essas pedras em pães, demonstre o seu poder. Deixe que todos percebam que Deus é contigo. Salta aí desse pináculo. Os anjos de Deus vão vir ao seu encontro para te salvar. E todos vão ver você. Veja que glória. E ele usando a palavra de Deus para falar com Jesus. Então, o diabo está nesse lugar de consagração de Jesus. Um infiltrado. Ele estava na ceia do Senhor, como nós lemos aqui. Ele esteve e influenciou um momento de avivamento, primeiro da igreja, onde as pessoas estavam ali com seus corações tão voluntários para servir uns aos outros com seus bens. Ananias e Safira também traz ali as suas ofertas. Vendeu um campo,
Atos capítulo 5, eles vendem um campo e traz uma parte da sua venda, do seu dinheiro para a igreja. Parece que é uma coisa muito boa. Porque o que está de errado Ananias e Safira vender alguma coisa e eles trazerem uma parte daquilo para a comunidade? A questão que a influência que está sobre Ananias e Safira não é do Espírito de Deus, é do espírito das trevas. Naquele momento de euforia, de avivamento, de busca, de tanta ação do Espírito Santo, o diabo estava agindo também ali entre eles. Um avivamento não é uma proibição de que o diabo seja impedido de agir entre nós. Infiltrado. Gálatas 1:8 diz que, ainda que os anjos de Deus vos traga outro evangelho diferente desse que eu tenho ensinado para vocês, que essa mensagem ou esse anjo seja amaldiçoado. Se a gente tivesse um tempinho melhor, eu poderia caminhar com vocês e para a gente perceber que no Novo Testamento e também no Velho Testamento, que os anjos falam ao coração dos pregadores. Ainda que um anjo, olha, o livro do Apocalipse, quem está apresentando o Apocalipse para João é um anjo. Os anjos falam com a igreja de alguma maneira. E aqui está dizendo que os anjos vão dizer, mas em 1 Timóteo capítulo 1-3 diz, o Espírito diz expressamente que nos últimos dias haveriam ensinamentos de demônios na igreja. Agora, irmão, quem ensina a igreja? Nós trazemos aqui gente macumbeira para ensinar aqui na igreja? Os satanistas para ensinar a igreja? Quem é que ensina doutrinas para a igreja? Nós, os pregadores, os irmãos que estão nos grupos de vida, no Ministério Geração Vida, nas nossas reuniões aqui agora, como eu estou trazendo a palavra para você, nós pregamos, e a palavra de Deus diz que nos últimos dias, eu acredito que nós estamos vivendo os últimos dias, e que os demônios iriam infiltrar, e que iriam, de certa forma, trazer ensinos para a igreja sobre Deus, mas debaixo de uma influência diabólica. Um inimigo infiltrado. Por que Deus permite esse inimigo infiltrado tão próximo? Por que será que Deus permite que Satanás chegue tão perto de nós? Talvez hoje à noite, nós vamos ver sobre Sambalate, Tobias e Gesem. Inimigos das construções. Não pense que nós vamos fazer a obra de Deus só eu, você e o Espírito Santo. Não, nas construções, na nossa relação de família, na nossa relação entre pai e filho, de amigos, de pastor e ovelhas, de ovelhas e pastores, de irmãos, de trabalho, lá na sua empresa. Tem diabo lá, tem diabo aqui. Pastor, não tem. Olha os textos que eu li para vocês. Por que será que Deus permite? Eu coloquei aqui uma resposta. Deus decidiu que o nosso amor por Ele precisa ser uma livre escolha. O seu amor não pode ser uma relação em que Deus decide a sua relação com Ele. Como se Ele dissesse aqui, eu não vou permitir que as decisões do meu filho sejam atrapalhadas. Ele vai dizer, não, eu estou aqui, eu sou a proteção dele, eu sou o refúgio dele, mas ele tem que vir aqui. Ele tem que pedir refúgio em mim. Ele tem que depender de mim. E não vou impedir que você seja atrapalhado na sua vida, porque você precisa adultecer. É uma relação de duas pessoas com vontades livres. Deus ama você deliberadamente, mas quer essa relação também por escolha nossa. Eu sei que existem doutrinas e mais doutrinas que falam sobre isso. Eu não sou nem calvinista e nem arminiano, eu sou da Bíblia.
minha preocupação é a palavra de Deus, então eu sei que o que a palavra de Deus diz nesse sentido é que você não está protegido, de certa forma, de Deus decidir por você essa relação. Ele decidiu por ele. Ele veio até você, paga todo o preço, tudo que ele precisa fazer para se relacionar com você. Mas, por outro lado, ele quer que você também decida por ele. Tem a árvore da vida e a árvore do mal. Decida, eu quero que você come da árvore da vida, mas você decide. Ou seja, ele permite então para que o nosso amor a ele não seja sequestrado, seja um amor voluntário e livre. Segundo, Deus permite porque também ele quer que você lute por ele. Que você lute por essa relação. Que você batalhe por essa relação. Que você guerreie por essa relação. Que você se esforce por essa relação. Que você diga não a outros amores por esse amor. Que você enfrente em nome dele, pelo poder dele, capacitado por ele, os poderes das trevas que querem tirar você dessa relação. E ele diz, olha, veja bem, nós lemos aqui 1 Pedro. O diabo, vosso adversário, está de redor. E Deus fala assim, ore para que eu livre você. Não, ele não fala isso. Ele diz assim, olha, vigie. Depois eu vou dizer sobre como nós vamos lutar contra isso. Mas certo é então que a nossa relação com Deus, também a nossa vida espiritual, precisa desse enfrentamento da nossa parte, contra os poderes das trevas, para dizer assim, eu não apenas amo a Deus, mas eu luto por esse amor. Eu luto contra os meus inimigos para preservar a minha fé. Como diz a palavra de Deus, batalhem pela fé evangélica. Lute, se esforce. Essa relação precisa ser defendida por você. Você tem que lutar por Deus. E não apenas somente Deus lutar por nós. Irmãos, existem dois exageros quanto à guerra espiritual. A primeira é colocar todas as responsabilidades das coisas ruins que acontecem conosco na culpa e nas costas do diabo. Então existe esse pensamento, tudo é diabo. Mas existe um outro exagero de acreditar que não tem diabo. Que o que está acontecendo aqui só é humano. Não é verdade também. Esse exagero de colocar tudo nas costas do diabo, erros nossos, está errado. Mas esse exagero de dizer que todos os problemas que acontecem são naturais, normais e comuns, também está errado. Tem diabo nas coisas que acontecem nas nossas vidas. E nós precisamos de encontrar equilíbrio para saber identificar, pelo Espírito Santo, essas realidades. Segundo ponto, primeiro ponto foi o inimigo aí infiltrado. Segundo ponto é, a vida não é neutra. Vamos dizer isso? Vamos dizer mais forte? Olha, as nossas decisões, as nossas falas, os nossos sentimentos, nem sempre, veja bem, eu estou dizendo nem sempre, para eu não pecar contra eu mesmo, que acabei de dizer aqui, dos polos, nem sempre são neutras, no sentido de dizer que esse pensamento que você tem é seu. Essa vontade que você está tendo de fazer o que você está fazendo aí, é só sua, não tem ninguém interferindo aí. O que está acontecendo lá no seu trabalho é só coisa própria do mundo do trabalho. As falas daquele gerente, daquele colega de trabalho, daquela pessoa que está ali trabalhando, do seu fornecedor, ou do que está acontecendo ali, é tudo normal, é tudo natural, que não tem diabo. O diabo é nas questões espirituais e não na nossa vida. Não é verdade, irmãos. Muitas coisas que acontecem nas famílias, com seus filhos em relação a você, com você em relação aos seus filhos, sentimentos nossos com relação aos nossos cônjuges, sentimentos nossos, desejos nossos, palavras nossas, vontades nossas, decisões nossas, nem sempre elas são nossas sozinhas. Há casos que nós estamos sendo influenciados pelo Espírito Santo, mas há
aquilo que Eva falou para Adão, depois de ter falado com a serpente, não é só Eva. Aquilo que Pedro fala com Jesus sobre o martírio de Jesus, não é só Pedro que está falando. Tem diabo ali, tem demônios ali. Existem sentimentos em nós, então, que vêm do maligno. Existem muitas ações e circunstâncias em nossas vidas que ultrapassam apenas ações humanas. Irmãos, às vezes nós temos embates com os nossos colegas de trabalho, com os nossos subordinados, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, que está no âmbito do natural e do comum e do normal. Mas nem sempre. Às vezes as pessoas saem da nossa fala e deixam uma carga tão pesada, tão destrutiva, que tem demônio naquela fala, que teve demônio naquela reunião, que o diabo expressou os seus venenos ali através das pessoas para roubar, para minar, para destruir. Preste atenção. Nem tudo o que sentimos, pensamos, falamos, ou até mesmo acreditamos, porque existem ensinos de demônios, tem origem boa. Preste atenção mais uma vez. Existem muitas reações e atitudes das pessoas na nossa direção que tem demônio no meio. Bons conselhos dos outros para nós, que tem demônios no meio, que quer nos preservar, nos dar razão. Jesus viu ações diabólicas nas palavras de Pedro. Muitas vezes, ou algumas vezes, nossas forças foram minadas por ações do diabo nos relacionamentos, no aconselhamento pastoral. Do pastor para a ovelha e da ovelha para o pastor. Quantas pessoas foram machucadas por pastores e influenciadas por demônios? Igrejas foram destruídas por causa de ensinos diabólicos a partir da estrutura pastoral. E quantos pastores são minados a sua força, a sua energia, a sua casa, as suas relações, por causa de ovelhas endiabradas. Rouba a força. Quantos pais sofrem ações diabólicas por causa de seus filhos, palavras, e talvez seus filhos não tenham consciência. Não é contra carne e sangue a nossa guerra, diz a palavra. É que ele está atrás das nossas atitudes, pode ser que tenha diabos. Irmãos, numa oferta de Ananias e Safira. Terceiro e último ponto. Satanás rouba, modifica e deturpa a palavra de Deus. Irmão, vou só ler para a gente, porque meu tempo já foi. Satanás rouba e modifica a palavra de Deus. Lembra da parábola do semeador? Que Jesus disse que o semeador saiu a semear. A semente é a palavra de Deus. Uma semente caiu à beira do caminho. O que acontece? Como não penetra, a palavra não penetra aquele chão, a semente não penetra aquele chão, Jesus disse que vem uma ave do céu e come a semente. Veja, a ave come a semente. Jesus explica depois essa parábola em Mateus capítulo 13, 14, 15 e 19, versículo 4, 15 e 19. Quando ele vai explicar a palavra, diz o seguinte, o versículo 15, se eu não estiver enganado, porque o coração deste povo está endurecido. Por que está endurecido? De mau grado ouve a palavra. Ele está dizendo que o chão duro são pessoas que escutam a palavra com mau grado, sem querer absorver. Com mau grado ouviram, com os ouvidos fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Todo que ouve a palavra do reino e
e não a entende. Por que não entende? Porque escuta de mau grado, coração fechado, enrijecido. Vem o maligno, versículo 19, vem o maligno e arrebata a palavra de Deus, irmãos. Qual é a ação do diabo, então, nas nossas vidas? Muitas vezes é roubar a palavra. Roubar a palavra. Jesus não preservou alguma para deixar a clareza para nós aqui em dizer que é possível, a palavra de Deus é poderosa. Nós cantamos a respeito da palavra de Deus, que ela é eterna, que a palavra de Deus é poderosa, mas essa palavra poderosa de Deus é possível ser roubada. E quando é que ela é roubada? Quando ela não é acolhida, não é que o Tiago diz, acolhei, não sei se é Tiago ou Pedro, acolhei a palavra de Deus em vós implantada. Que a palavra que sai da palavra do pregador, precisa ser, depois de examinada, como bereanos, ser acolhida. Acolhida no coração, para que ela possa brotar. Quando não acolhemos a palavra em nós, com um coração receptivo e com um desejo de acatar, Satanás rouba essa palavra. E sem a palavra de Deus em nossos corações, não existirá conversões legítimas. Porque Jesus disse que, por não entender, o que é entender, irmãos? É usar o raciocínio. É uma prática de quem está ouvindo, buscar compreender. Porque em entendendo, toma atitudes. Mas por que não entende? Porque não quer ouvir. Já viu aqueles filhos que você fala com ele escuta, mas não dá ouvido? Meu filho, já te falei 10 vezes isso. É mais ou menos isso. Deus fala, e nada. Quantas palavras Satanás tem roubado? Quer ver uma palavra que Satanás tem roubado muito da vida da igreja? Evangelismo. Irmãos, os crentes, a maioria dos crentes não evangeliza. Sabe outra palavra que tem roubado, Satanás tem roubado? Ordenanças familiares. Mulheres submetam aos seus maridos, maridos amem as suas esposas, filhos se sujeitam aos seus pais, pais governem os seus filhos sem causar ira. Mas nós não submetemos a Deus a obediência àquilo que as nossas esposas deveriam aprender como sujeitar os seus maridos lendo a palavra. Os nossos maridos deveriam aprender como amar as suas esposas lendo a palavra. E não é assim, eu vou fazer isso porque sinto isso. Não, eu vou fazer isso porque a palavra de Deus diz isso. E porque nós rejeitamos a palavra, depois de reiteradas vezes ensinadas, o diabo rouba aquilo e a gente não tem mais a consciência daquilo, a importância daquilo e começamos a desprezar. Então, naquela área, Satanás roubou aquilo. Outra expressão que eu coloquei aqui como exemplo, só a título de exemplo, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Um dia eu quero pregar para os irmãos só sobre esse versículo. Não se pôr o sol sobre a vossa ira. Mas quantos de nós dormimos irados com os nossos amigos? Um problema que aconteceu hoje, depois de 5 anos não resolvido, já não é mais aquele problema, é outro. Tem tantas coisas ali que Satanás, em usando uma realidade ali, acrescentou tantas outras. Como devemos lidar com esse infiltrado? O apóstolo Paulo, não está no texto que eu coloquei para o irmão aí, mas Efésios 4, 27 diz assim, não deis lugar ao diabo. Não conceda ao diabo essas coisas. Não permita que esse lugar onde ele apenas está em derredor, ele ocupe. Não deixa o diabo ocupar esse lugar e possuir esse lugar e ser dono de determinados pensamentos, raciocínios, sentimentos, como se ele dissesse, isso aqui é meu agora. 1 Pedro que nós lemos, como é que nós devemos lidar com essas coisas? Com sobriedade e vigilância.
Pedro fala, sede sóbrios, ou seja, estejam acordados, percebidos, perceba. E vigiem, não ignorar e observar a si mesmo. Sabe, ter uma humildade de admitir que pode ser que esse sentimento, esse pensamento, essa vontade que você tem, será que ela é só sua? Ou tem diabo aí? Exortação amorosa e contundente. Está lá em Lucas 22, 31. Jesus diz para Pedro, diz assim, Simão, Simão, eis que Satanás vos requereu peneirar. Olha, Jesus chega para Pedro e fala, arreda-te de mim, Satanás. O que é que está acontecendo aqui? Jesus percebeu na atitude daquele discípulo, daquele irmão da igreja, que aquela atitude dele era diabólica. Como é que a gente vence essas ações infiltradas de Satanás nas nossas vidas? Permitindo que irmãos falem com dureza, muitas vezes, verdades para nós. Veja a dureza de Jesus, mais amorosa, mais contundente. Simão, Simão. Não falou Pedro, Pedro. Falou vacilante, você está vacilante. Simão significa vacilante. Ele não falou Pedro, e Jesus tinha mudado o nome de Simão para Pedro. Mas é agora que ele está chamando, dizendo, você está agindo como Simão, como carnal. Irmão, essa atitude sua, tem diabo aí. Você não está percebendo, mas isso é de Satanás. Essa fala é de Satanás, esse comportamento é de Satanás, esse pensamento é do diabo. O irmão que está falando contra isso com você, não está contra você, está te ajudando. Quando nos exorta e fala, Robson, senta aqui, deixa eu conversar sobre você, para você, está me amando, me exortando, me ensinando. Olha essa atitude aí, mano, é carnal, essa atitude sua aí é diabólica. Muda isso, irmão. Como que nós vencemos isso? Com ministração dos irmãos. Eu roguei por ti a Deus. Jesus não ficou falando com o diabo, sai dele, Satanás, eu proíbo você, Satanás, de agir em Pedro. Não, porque Deus não vai impedir o diabo de agir na sua vida. O que precisa é que Deus fortaleça você para que você saiba lidar com o diabo. Eu roguei por ti ao Pai. Não é enfrentando as trevas dizendo sai trevas. É enfrentando as trevas ligando a luz. A gente acaba com as trevas, irmão, não é mandando as trevas embora. A gente acaba com as trevas é chamando a luz. Liga a luz para você ver se as trevas não vão embora. Não é isso? Tem outras realidades. Sujeitem-se a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Observemos, irmãos, finalmente aqui, se os irmãos do louvor quiserem subir. Observemos em nossas vidas, queridos irmãos. Quero chamar a sua atenção e a minha. Olha aqui para mim, por favor. Observe na sua vida, agora, no que você está vivendo. Nos seus sentimentos, agora que você está tendo. Os bons. Os maus a gente já sabe. Nós não temos problemas com as coisas ruins. O problema são as coisas aparentemente legais, boas. Porque o conselho do diabo para nós sempre será nos levar para Deus. Mas ir para Deus com as palavras do diabo é ir para o diabo. Eva estava sendo caminhada por Satanás para ir em direção a Deus. Ele não falou, ó Eva, me adore. Não, seja como Deus. Mas é através dos ensinos da serpente. Então, irmãos, que você observe se o comportamento que você está tendo, se o comportamento que está acontecendo no seu lugar de trabalho, se as pessoas estão, realmente são elas, ou se tem demônios ali. Se na sua casa, o que está acontecendo ali é problemas naturais, ou se tem demônios ali, agindo, falando, colocando em você pensamentos, certezas, e que você precisa se levantar. E se você não dá conta de lutar, você se sujeitar a outros irmãos para receber oração, ministração. Se o diabo não está infiltrado em algum lugar, observe isso, se ele não está em algum lugar alinhando sentimentos em nossos corações.
Se o diabo não está nos ensinando a palavra de Deus, produzindo libertinagem ou legalismo. Nos ensinar libertinagem ou legalismo. Se está produzindo autoritarismo, ao invés de nos submeter à autoridade. Se ele está querendo promover legalismo, através da fala dele, ou se nós queremos mesmo é obediência a Cristo. Nessa noite eu queria chamar você, para você se alertar a respeito desse intruso na sua vida. Irmãos, eu gostaria muito de que tivesse na Bíblia um texto que falasse assim: orem, chamem os pastores para expulsar o diabo da sua casa. Jesus nunca nos ensinou a expulsar o diabo da casa, no sentido de dizer que ele não vai mais entrar lá. Mas municiar você. Alertar você. Ele esteve no jardim. Ele esteve no céu, conversando com Deus a respeito de Jó. Ele esteve na Santa Ceia do Senhor. Ele esteve num momento de avivamento da igreja. Ele esteve com Jesus no seu lugar de consagração e falou com Jesus, tentou Jesus. Então também, irmão, se ele fez isso com tantas pessoas, por que não faria com você? Por que você estaria isento? Então vigie, seja sóbrio, peça ajuda, ore, se incline, se dobre diante de Deus e tenha cuidado, porque a atitude desse maligno é, como diz a palavra de Deus, tragar. Já imaginou? Que terrível situação. O diabo, vosso adversário, anda em derredor de você, buscando uma oportunidade para tragar. Cuidado com os namoros. Cuidado com amizades. Não é para você deixar de namorar, deixar de ter amizades. É para você vigiar. Para você perceber se essas relações têm demônios ali. Para que você expulse os demônios e não as pessoas. Mas que você tenha uma atitude firme em saber que você não está sozinho neste mundo e que não existe neutralidade. Infelizmente, irmãos, você tem um inimigo na sua espreita. Vamos ficar de pé? Senhor, nessa manhã, eu te agradeço por essa palavra, que ela produza em nós maturidade, que ela produza em nós, meu Deus, essa ação libertadora, transformadora, madura. Quanto nós precisamos de irmãos que nos amem, que tenha coragem de nos enfrentar, que tenha coragem de correr o risco de nos perder, mas sem se omitir de falar a verdade que eles estão vendo nas nossas vidas. Deus, não permita que a gente veja irmãos, esposa, marido, filhos, colegas, sendo engolidos por diabos, e a gente se omitir, que a gente ore por eles, mas que a gente confronte, meu Deus, essa realidade, para salvar os irmãos, de ações diabólicas nas nossas vidas. Seja sobre nós a Tua palavra, nos dê equilíbrio de tudo aquilo que nós ouvimos e falamos, e que ela nos ensine, nos exorte, nos transforme, para o louvor do Teu nome. Aleluia.